Quando nós pensamos e argumentamos a hermenêutica em Gandâmio, primeira coisa que nós temos que pensar e refletir que Gandâmio ele é um filósofo, ele não é um hermeneuta em si, não é? E até vou te dizer mais, não existe a questão hermeneuta, existe o filósofo que trabalha com a hermenêutica, não é? Como também o teólogo que trabalha com a hermenêutica. Mas ele, enquanto hermeneuta, ele é um filósofo que pensa a hermenêutica, reflete a hermenêutica, trabalha, analisa, avalia a hermenêutica como uma filosofia. E ele vai trabalhar nessa perspectiva, colocando como filosofia em três estruturas fundamentais. Primeiro, a experiência da arte. Segundo, a historicidade da compreensão. E terceira, a linguagem. Desses três, eu considero de maior propulsão para a hermenêutica, eu, Danilo, a linguagem. Porque se nós for analisar de uma forma muito assim, até latente, visível, a linguagem do ser é ela que expressa o pensamento, a reação, não é? A ação, a concepção, a percepção, a cosmovisão. Então, é ela que estampa essas facetas do ser. Então, nesse aspecto, a linguagem, dentro dessas três estruturas que propõe Gadamer, eu fico com a linguagem. São três âmbitos fundamentais, claro, que são necessários. Né? A experiência da arte, que não é a arte em si como uma arte cênica, uma pintura, uma música, a arte como sensibilidade, a arte no sentido de sensibilidade. Mas também a historicidade da compreensão quando nós trabalhamos aquele genisê, né, histórico do ser, né, como que surge a compreensão. Mas a linguagem remete nós a todo o ambiente comunicacional do ser, né? Relacional do ser. Então essa é uma estrutura, a linguagem, muito mais ampla dentro do aspecto existencial. Tá? Uma outra questão também que eu considero muito em Gadamer é a questão do método ontológico, ou seja, o método de absorção do conhecimento proposto por Gadamer. Né? Ele vai colocar que o conhecimento ele é algo concreto e como concreto ele é mediado. Então você adquire o conhecimento através da mediação. O que é a mediação? O diálogo que vai produzir esse conhecimento. Né? Esse diálogo no sentido de conversa, de trocas de ideias e de até construções de pensamentos que propiciam a construção de uma das ideologias. O grande filósofo e teólogo judeu Martin Buber, numa das suas publicações e uma das mais célebres publicações dele, que é a obra Eu Tu, ele vai dizer que a dialogicidade do ser, no sentido da reciprocidade Eu Tu, concede a oportunização de uma absorção construtiva do conhecimento, aonde nesse compartilhar de conhecimentos e de projeções vão se construindo várias etapas de crescimento do ser no sentido intelecto, no sentido saber e conhecer. Então, nesse aspecto é muito importante, tá? É muito significativo. Um outro aspecto, um outro aspecto também
é quando nós olhamos principalmente a proposta da sensibilidade também. O ser sensitivo. O ser sensitivo é aquele ser que ele tem uma sensibilidade intra e extra. A intra é aquela sensibilidade de perceber o que é inspirador, o que fomenta a ideia. Se for analisar, vamos analisar aí até a sensibilidade de um artista de artes cênicas, tá? O artista de artes cênicas, o que viabiliza ele a passar para o quadro uma pintura? É a sensibilidade do olhar. Ele olha uma paisagem, uma imagem, e a sua ideia, o seu cognitivo, processa concepções daquela imagem, constrói concepções daquela imagem. Eu li um livro uma vez de Michelangelo, e Michelangelo, ele, assim, relatando como que foi pela primeira vez ele desenhar, né? Pintar o quadro A Via Dolorosa, que está lá, que foi colocado na Capela Sistina, né? Catedral Sistina, né? Capela Sistina, em Roma, lá ainda no século VIII. E Michelangelo diz o seguinte: li nas escrituras e levitei nos meus pensamentos. Quando voltei à realidade, a pintura já estava pronta. Então você vê aí, ó. Então essa é a sensibilidade. É você fazer uma viagem na sua ideia, mas uma viagem para o que vai ter coerência. No caso hermenêutico, eu sou até contrário a essa questão viagem. Mas nesse sentido da arte cênica, da arte laborial e de todos os tipos de arte, no momento que o artista está criando, produzindo, ele em si está saindo do seu ambiente e fazendo um mapeamento transcendental do seu pensamento e tornando acessível e tornando palpável, porque é uma arte, porque é uma produção. Você compreendeu? E nesse sentido é que Gadamer está falando a experiência da arte. Não é a experiência de você entrar na dimensão de algumas realidades textuais. Olha, quando você estuda, quando você está lendo filosofia, principalmente, né? Eu já li livros de filosofia aí, brutos, né? Então, quando você está lendo aí livros de filosofia, ou um livro de alta tensão, por exemplo, quando você pega uma teologia sistemática, que eu não recomendo você ler agora, porque se não tem estrutura ainda para ler ela, de Paul Tillich, que é totalmente filosófica.
que não tem um versículo bíblico e que em algum momento desconstrói a ortodoxia da religião. Você, ao ler um homem desse, você tem que usar a expressão artística de entrar numa sensibilidade de tão profunda, de aquele texto ser absorvido por você e você sair do seu contexto real, ir para o irreal, para o imaginário, para pensar e transpor um pensamento em uma articulação que por você nunca é concebível. Não é? Por exemplo, eu tenho algumas obras que você precisa, que você, para entender ela, você tem que sair da sua realidade de vida, de existência, de pensar. O seu pensamento é como se tivesse que anular o teu pensamento para assimilar outro. Porque assimilando o outro você vai chegar lá. Por exemplo, aqui. Esse homem aqui, Albert Schweitzer, ele foi um teólogo contemporâneo e filósofo do século ainda 18, século 18, tá? Que ele na verdade é doutor em filosofia. E ele trabalha com uma perspectiva assim de Paulo, trabalhando o misticismo paulino. Então, quando você lê um livro desse, você tem que sair daquele seu pensamento teológico, bíblico, canônico, sistemático de Paulo, para refletir Paulo filosoficamente. E isso é fazer uma. Isso que é a arte, experiência da arte, que está falando aí Gadamer. Viajar num espaço que ainda não é o seu, mas agora a obra que está à tua frente, ela tem que ser interpretada dessa forma. É como assim um psicólogo que trabalha com psicodrama, que ele especialidade dele é psicodrama, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer justamente que esse psicólogo, ele está trabalhando com realidades, com abordagens, sensibilidades do ser, dentro de uma concepção do consciente do ser que está totalmente incorporada em um outro ser. Porque tem pessoas que incorporam ou vivenciam um momento seu interpretando uma outra realidade que não é a sua, com uma fuga
da sua realidade. E isso é que vai interpretar e confrontar o psicólogo que trabalha com a teoria da psicodramia ou psicodrama. Tá? Então, se nós